E aí, pessoal, beleza? Com relação ao último vídeo que eu comentei sobre a Guerra da Coreia, né, veio a ser as duas, né, ficaram divididas em duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Eu dei bastante ênfase na questão das narrativas, comentei bastante sobre a influência da mídia em manter essas narrativas mentirosas criadas pelos Estados Unidos, pelos seus parceiros aliados da Europa Ocidental, né, que formam os países da OTAN. Como a invasão cultural ela funciona através de filmes, séries, documentários, até animações. Hoje está impossível de você conseguir ter um acompanhamento histórico sério através da indústria do entretenimento e você confiar naquilo. Infelizmente, veja, os Estados Unidos desde a década de 50, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, de lá para cá ele intensificou a exportação de uma das suas maiores armas, que é os seus enlatados, né? A indústria do cinema norte-americano. É através disso e de um forte sistema de engenharia social onde perpetrou em diversos países, principalmente os menos favorecidos em termos de posicionamento político, cultural, fez com que esses países tivessem o nível de entendimento de geopolítica, de economia, de política nacional mesmo, dos atores ali, dos principais atores em seus países. Perdeu-se aquele senso de soberania, de nacionalismo nesses países. Países que têm essa facilidade em absorver a cultura e as narrativas norte-americanas, principalmente, têm muito mais dificuldade em se opor a isso e muito mais facilidade em aderir ao que eles impõem, ao que eles põem ali sem nenhum grande esforço. E infelizmente há uma tendência à queda da percepção, até uma queda de inteligência. Não digo que são, vou dizer que são pessoas assim burras, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas eu quero dizer assim, você acaba aceitando o que um mega jornal, um mega documentário vindo de um país que só tem como objetivo, através dessas notícias, dessas narrativas, saquear, através dessas notícias, explorar países do mundo inteiro. Veja, por exemplo, o caso do Brasil mesmo. É um caso assim, é, as pessoas não pesquisam, não vão atrás a fundo dos assuntos da política, da geopolítica, da economia. E o que é mais fácil? Mais fácil você ver o que é repassado nas mídias convencionais, nas redes, no Facebook, nos TikToks da vida, vídeos curtos, nos shorts, né, nos vídeos do YouTube. Como esse é um vídeo do YouTube, mas o que eu estou propondo é outra coisa. Eu não estou trazendo aqui nenhuma ideologia, muito menos levantando alguma bandeira. Eu acredito que muitos que viram, né? E se de repente foi contra o que eu falei, tá vendo, pô, o cara é comunista, o cara é 100% a favor da Rússia, da China, da Coreia do Norte. Olha, já fui até. Mas para um movimento nacionalista, para um país ser soberano, você levantar bandeiras ideológicas que não sejam do nacionalismo, nada vai dar certo, nada vai funcionar. E o que é levantado hoje de bandeira nesse sentido, mundo afora, não está dando certo. É a cisão total, é a divisão total, é a treta, né? É a treta dentro do próprio país, é a criação de guerra civil, dividir os países, né? O país em blocos e assim com outros países, né? A mesma atuação, porque você dividindo fica muito mais fácil de você influenciar, sem nem mesmo ter que invadir e bombardear, só com suas ideias, suas narrativas, sua indústria cultural, você consegue suficientemente exercer grande influência e ter várias vantagens em cima desses países que não conseguem se posicionar. O Brasil é o maior exemplo disso. Eu comentei já, outros canais já comentei, já mencionaram, o Brasil é um grande laboratório social onde deu muito certo para os Estados Unidos e seus parceiros, onde eles chegam aqui sem nenhum grande esforço, muito pelo contrário, né? Os norte-americanos chegam aqui e são recebidos como se fossem deuses, né? Todos amam os norte-americanos. E novamente, volto a falar, você tem que ser contra o país, a cultura norte-americana. Não, é contra o sistema norte-americano. Esse sistema que vem há décadas, há séculos já, influenciando os países mundo afora, de modo a manter o saque, a exploração, o saque dos recursos naturais, empresas deles vindo para cá,
e mantendo mão de obra a preço de banana, mão de obra com salários baixíssimos, mão de obra com um sistema trabalhista engessado, onde não funciona, e as pessoas acham que está tudo bem. Você ganhar ali que seja um pouco a mais do que é pago por empresas brasileiras, né, no nosso regime aqui trabalhista, você acha que você já está ganhando muito, mas por trás disso há um total saque, há um total empoderamento desse país e enfraquecimento do nosso. Veja, os Estados Unidos eles começaram um sistema de, posso dizer assim, de emburrecimento da sociedade já desde, como eu falei, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os militares brasileiros que voltaram através da FEB, muitos deles, os oficiais principalmente, vieram com aquela visão romantizada do modo americano de viver, de ser e de viver, de como do dinheiro deles, de como lá funciona, da indústria. E sim, lá a indústria funcionou sim naquela época. Hoje eles influenciam através das suas narrativas a perpetração das guerras coloridas. Lembra que eu comentei da doutrina woke, da inclusão, da separação por gênero, por raça, e por tantos outros motivos que eles quiserem achar. Nós brigamos por coisa boba, por coisas que não têm sentido, por coisas que, sim, dependendo da situação, há a polícia e há a justiça para que corra atrás disso e faça a justiça para que todo cidadão, independente da sua cor, gênero, do seu peso, do seu salário, do seu berço, independente de qualquer coisa dessas, faça a justiça prevalecer. Você não tem que ter privilégios por nenhum desses fatores que eu comentei. Você, como ser humano, você tem que ser tratado com respeito e o país tem que dar todos os recursos para que o seu cidadão seja protegido. E também deve atuar de toda maneira para que o cidadão que cometeu contravenção seja punido. E quando você recebe de braços abertos tudo que vem de um país que não tem nada a oferecer de bom para a gente, já teve no passado, quando ainda havia negociações, era possível negociar. Mas hoje, esse grupo que vem dominando o governo norte-americano há décadas, ele só tem a missão de, de corromper nossos políticos, corromper o sistema judiciário e, através disso, ter portas abertas para fazer e usar do jeito que eles quiserem no nosso país. Nossos recursos, nossos trabalhadores, mudar leis, né? Eles têm representantes nos congressos, né? Seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado e no próprio Judiciário. Então fica muito difícil. Nós temos governos que fazem leis a favor, criam leis brandas, fracas a favor da população, praticamente nulas, uma a cada sei lá quanto tempo, e de tempos em tempos, e quase todo dia a gente vê a criação de sistemas de imposto, sistemas de taxação, novos impostos, que são totalmente contra aquilo que eles pregam. O trabalhador, o cidadão brasileiro, que levanta todo dia, trabalha de segunda a segunda muitas vezes, o pessoal da escala 6 por 1 que está muito em alta, né? Está em alta, discutir o 6 por 1 agora. Vejo o pessoal de mercado mal ganha 2 salários mínimos, não ganha 2 salários mínimos, é um salário mínimo e mais um pouquinho, e pouquíssimos recursos, muitas horas de trabalho. Então, não só deve se resolver isso, mas tem que se resolver a questão da escala 6 por 1, mas tem que se resolver a questão de pagamento, de salário. É, as empresas, sejam desde a pequena, a média, até empresas grandes, tem que ser revisto toda a questão de tributos. Veja, eu já comentei em algum vídeo atrás que o tanto que você paga de imposto para contratar para ter um funcionário na sua empresa, você só de imposto você poderia contratar pelo menos mais dois, três empregados. Isso varia muito de categoria para categoria, de estado para estado, mas enfim, o que eu quero dizer é isso. É muito injusto como é feito, como são feitas as coisas aqui no Brasil. Se você fazer um comparativo de carga horária de trabalho, o salário mínimo e o tanto de imposto que é pago, não só pelo patrão, mas também pelo trabalhador, porque o patrão paga imposto lá quando contrata o cidadão, o trabalhador, mas o trabalhador também está pagando na sua própria folha de pagamento e no dia a dia nos seus gastos com alimentação, água, luz, gás e todo e qualquer tipo de serviço. Até aqueles fonezinhos de ouvido importado que ele comprava lá na Shopee, na AliExpress, em qualquer outro plataforma de compra da China, você
hoje você é extremamente taxado e você diminui teu lucro em favorecimento do governo, em favorecimento de grandes grupos comerciais que têm representantes no Congresso e não facilitam a vida do trabalhador brasileiro, então fica muito difícil. Aí veja, veja a volta que eu dei toda para chegar nesse ponto, né? Eu tava falando lá da Segunda Guerra Mundial, narrativas, Guerra das Coreias, posicionamento geográfico de a época União Soviética, China e Coreia do Norte, Coreia do Sul, e vim parar aqui na folha de pagamento do brasileiro. Então você vê que você vai puxando uma coisa, vai puxando outra. E você tem que chegar às coisas dessa maneira. Porque o que acontece lá do outro lado do mundo influencia aqui. Por quê? Matéria-prima, processamento. Matéria-prima de lá que é processada lá e vem para cá. Matéria-prima daqui, que sai daqui, vai para lá, é processado lá, beneficiado, melhorado e volta para cá. E aí tudo isso aí tem todo um envolvimento comercial que ninguém vê e ninguém explica e ninguém procura saber também como é que funciona. Sistemas de pagamento, de importação, exportação, onde os Estados Unidos domina, controla, é aí que funcionam as sanções. E aí fica muito fácil você criticar a China, Venezuela, Coreia do Norte, e não sabe exatamente o que é sanção, né? Então você só consegue comprar através desses sistemas. Quando esse sistema é bloqueado, você não recebe nada. Se você for trouxa o suficiente para mandar mercadoria e você é sancionado, você manda, só que você não recebe dinheiro, porque você só recebe através daquele sistema. Por isso, a criação do bloco dos BRICS, entende? Através dos BRICS, através de uma moeda comum, os países participantes podem realizar comércio internacional usando uma moeda comum, a moeda de cada país, enfim, vai de acordo com a legislação, como estão sendo tomadas as decisões econômicas de importação e exportação dos países dentro do BRICS. O BRICS que o Brasil já andou boicotando e fudendo com um monte de gente que queria entrar e o Brasil não quis. Porque senhor Lula, senhor Bolsonaro, toda essa raça de filha da puta do caralho tá a serviço dos Estados Unidos, sejam democratas, sejam republicanos. É isso. Toda esse churume, toda essa merda que se discute no Brasil sobre assuntos de doutrina woke, de inclusão, do racha, da separação, da destruição de famílias, separação, a guerra dos sexos, ridícula entre homem e mulher, parece coisa do primário, sobre hétero e não hétero, quem é realmente preto, pardo, mulato, moreno, branco, enfim, é um país de mestiço, eu já falei isso, vou falar isso sempre, porque isso é ridículo no nosso país, é o país mais misturado, mais mestiço do mundo, e tá todo mundo perdendo tempo com isso, sendo que tem coisa muito mais pesada para se discutir. No Congresso, há pouco tempo atrás, há poucas semanas atrás, foi votada a lei da misoginia, que vai punir todo e qualquer homem que até critique a postura de mulheres com visões um pouco mais exacerbadas, né? Visões feminazi, né? Se você fizer uma crítica como essa que eu estou fazendo agora, você pode ser indiciado, você pode ser preso, né? Isso já está acontecendo, já tem gente usando desse fator, desse argumento para fuder com a vida de quem simplesmente tem uma opinião contrária. E isso, já que todo mundo fala desse povo de liberdade, democracia e o caralho, pô, então cadê? Liberdade só para um grupo e para o outro não, né? Como se eu fosse até de um desses dois grupos, eu não defendo nenhum dos dois. São dois grupos merda, que não servem para nada. Então, veja, algumas semanas atrás foi votada a lei da misoginia, passou no Congresso, passou assim, ó. E aí eu te pergunto, pessoal que se diz de direita, conservador, que vai votar no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, por que aquele caralho daquele filho da puta votou a favor da misoginia, ele sendo homem e sendo oposição? Por quê? E aí tem a contrapartida, você que se diz de esquerda, todo modernoso, né, que é a favor do gênero com que você se identifica, não com o gênero biológico. Cara, você faz o que você quiser com o teu corpo, é teu, o problema é teu. Agora, isso aí não é motivo para você ter benefícios, certo? Agora, era para ser votado uma lei onde os crimes bárbaros, os crimes hediondos, os crimes violentos teriam penas maiores. E aquele cidadão lá de São Paulo, que se auto-intitula de Erika Hilton, né? Ele foi contra. Ele foi contra. Então veja, por mais que se vote a misoginia de um lado, para defender as mulheres, o mesmo pessoal que levanta essa bandeira é contra uma lei que seria a favor das mulheres que sofrem violência. Você consegue perceber o paradoxo? Consegue entender a bagunça que esse povo cria na cabeça? E aí fica todo mundo parado nisso. Cara, tem que parar. Tem que simplesmente deixar esse pessoal de canto. Parar de seguir essa merda. Parar de achar que isso aí vai resolver a vida de todo mundo e não vai.
Os poucos privilegiados que eu já comentei em outro vídeo, das mulheres, dos não héteros, das pessoas negras, ou das que se identificam como negras, pardos, enfim. Essa meia dúzia que está sendo beneficiada e mais meia dúzia que vai ser beneficiada, eles não representam nem sequer nem 1% da população. Eles não representam isso. Não representam. Faça os cálculos, são 220 milhões de brasileiros. Eu estou falando de quem está sendo beneficiado, não estou falando de toda a população de mulheres, toda a população de não héteros, toda a população de pessoas que se consideram negros, pardos, mulatos, enfim. Estou falando de todo, não estou falando de todos, estou falando só da parcela que está sendo beneficiada. Eu pergunto para você, aquele cara negro, pardo, mulato, que está no caminhão de lixo, ele está sendo beneficiado? Todas as mulheres que trabalham aí puxando carrinho de recicláveis, trabalhando em fábricas, sendo assediadas por chefe filho da puta, mal alimentadas, trabalhando cargas horárias de 6 por 1, 44 horas semanais, que pulam para 50 horas semanais em muitas empresas. Cara, quem está no chão de fábrica sabe. Eu não trabalho no chão de fábrica, eu sou peão de central de distribuição, da área de logística, da área de transportes, e é a mesma coisa. É trabalho pesado, muitas vezes é 6 por 1 também, 6 dias na semana pelo menos, salário é baixo, e nesse meio tem homens, tem mulheres, independente se são héteros ou não, tem de tudo, pessoas das mais variadas cores, é um arco-íris de cores, né, já que o pessoal gosta do arco-íris, tem de tudo, e essas pessoas não são representadas, eles são minoria. Somos uma maioria que somos tratados como minoria. Agora, essa minoria elitista que está se dando bem, não nos representa, não representa todo mundo que está se fudendo no Brasil inteiro. Em todos os rincões aí, Brasil afora. É isso, gente. Então tá, voltando. Dos Estados Unidos da influência. Isso é só uma maneira de mostrar o quanto um país, em décadas, ele consegue sabotar e mudar a percepção de toda uma população, de todo um povo. Você acreditar que tem um inimigo lá do outro lado do mundo que está louco para invadir aqui e roubar tudo da gente. Eles falam tão mal dos chineses, mas a China é o nosso maior parceiro comercial há décadas. Eles avançaram muito. Compram tudo de recursos naturais que o Brasil produz para eles beneficiarem e exportarem para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Só que aqui a gente está sendo trouxa, porque a gente só manda matéria bruta, sendo que a gente poderia criar uma indústria. Mas isso aí eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Eu queria só fazer aqui um reforço referente ao último vídeo que eu falei, das narrativas, da Guerra das Coreias, a influência dos Estados Unidos, as zonas de influência, né? Ocidente, Oriente, para dar uma reforçada nesse assunto, entende? Então, narrativas, influência da mídia, invasão cultural norte-americana com a sua indústria do cinema, que muitos usam como sua principal fonte de conhecimento, e aí baixa-se o nível de inteligência, o nível de intelecto, o nível de percepção, e principalmente o nível de oposição do senso crítico, do olhar crítico, da crítica em geral. Então, esse vídeo eu consegui fazer mais curto, fiz em 18 minutos, vou parar por aqui, porque já tem um outro vídeo já engatado, um assunto muito bom, são terras raras. Raras para quem? Já entramos nesse detalhe, beleza? Daqui a pouco a gente se fala. Então valeu, manda o joia, segue o canal, compartilha, beleza? E vamos discutir um Brasil soberano, nacionalismo, trabalhismo para o povo brasileiro. Até mais, valeu!